Nós estamos estudando Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, o foco correto do povo de Deus. Jeremias capítulo 3, o foco correto. Nós precisamos ter foco correto. Então, se você já olhou a distância, o horizonte, com um binóculo, uma luneta, você sabe que para você olhar exatamente aquilo que você quer, às vezes você tem que tirar o olho para fixar, focar, para depois colocar o binóculo e conseguir o seu objetivo. E às vezes até o binóculo tem um mecanismo de rodar ali para focalizar, para que a lente fique mais focada naquilo que você quer. Nós desfocamos muito fácil na vida cristã, na nossa própria vida pessoal, familiar. Nós desfocamos, nós tiramos o nosso foco daquilo que é correto. E na natureza e também na nossa própria vida precisa ter alguns ajustes. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês percebem, mas o sol está mudando de lugar. Tem duas épocas do ano que o sol muda de lugar. Uma é chamada equinócio e a outra é solstício. Então, no solstício ele fica mais ao sul. Por exemplo, o sol está lá, ele fica mais para o sul. E ele já, aqueles que notam isso, né? Nascer do sol, ele já está mais para cá. E quando for perto do dia 25 de dezembro, ele vai estar bem ao leste. Então, até a natureza vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado, e nada é tão fixo assim. As coisas vão mudando, e conforme essa mudança, aqueles que dependem dessas mudanças precisam focalizar, ou precisam focar corretamente. Na sua vida você precisa focar em algumas coisas, e no capítulo 3 nós estamos focando no perdão de Deus. Não é agradável ficar lembrando dos seus pecados passados, mas se você não se lembrar, você ama pouco a Deus. O amor de Deus, o amor a Deus está relacionado ao que Ele fez por você. Então, a pessoa que se sente muito perdoada, ela ama mais a Deus do que aquele que se sente pouco perdoado, ou que nem dá valor, nem foca a sua vida nos seus pecados. Quem era você antes de Cristo Jesus? O que você fazia? Você se envergonha disso? Ele te perdoou gratuitamente. Você o ama por isso? Uma mulher entrou na casa de Simão e ela foi rechaçada pelo próprio Simão. Ela foi criticada. Aquela mulher se assentou, se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a chorar. E as lágrimas dela molhavam os pés de Jesus. E ela pegava o cabelão dela e enxugava os pés de Jesus. E ela ficou fazendo isso muito tempo. E aí o dono da festa, o Simão, falou: se vocês, falando para Jesus, se o Senhor soubesse quem é essa mulher, ou seja, essa mulher não vale nada. Aí Jesus falou assim: Simão, eu entrei na sua casa e você não pôs uma bacia de água aos meus pés e não lavou os meus pés, e também não enxugou meus pés, porque não lavou, né? Porque era costume pessoas virem com os pés empoeirados e o anfitrião, dono da casa, ele mesmo ou algum escravo dele, lavava os pés do hóspede.
e enxugava. E Jesus falou: você não fez isso comigo. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela está fazendo isso. Por quê? Aqui que está o foco do nosso entendimento sobre o perdão. Por que ela fez isso? Alguém lembra? Porque aquela mulher, ela se sentiu muito perdoada. Porque ela sabia, ou ela reconhecia que ela tinha muitos pecados. E ao ser perdoada, ela foi muito perdoada. E sendo muito perdoada, muito ela amou. Talvez você fique pensando: como amar mais ao meu Senhor? Como amar mais a Jesus? Foque um pouquinho mais nos seus pecados passados. Por um lado é ruim. E se você focar os seus pecados para trazer uma miséria para você mesmo, isso não é bom. Mas se é para focar nos seus pecados, para relembrar o quanto Deus te amou, isso é muito bom, faz bem para a alma e fortalece o seu amor por Jesus Cristo. Então esse é o foco, no perdão dos pecados. Isso aqui tudo nós já estudamos na quarta-feira. Nós temos também que focar, ou ajustar o nosso foco no arrependimento dos pecados. Não apenas lembrar o que fizemos, mas também nos arrepender dos nossos pecados. Nossos pecados são diários. É que você não percebe, nem eu. Mas diariamente nós pecamos. Nós pecamos através da crítica, da maledicência, da fofoca, da mentira, dos pensamentos, da ação. De muitas maneiras nós pecamos. Faz bem você fazer um balanço do seu dia. Ao final da noite, ou talvez até no dia seguinte, lembrando do que aconteceu no dia anterior, agradecendo a Deus pelas bênçãos, relembrando as bênçãos. E se porventura você se lembrar de algum pecado, o Espírito Santo fizer você lembrar de algum pecado, você confessar para Deus. O que é focar no arrependimento dos pecados? Não é você fazer uma penitência, não é você fazer uma boa obra para equilibrar os pecados que você cometeu, não é nada disso. É só reconhecer. Você já ouviu falar da palavra, do verbo homologar? Tem documentos que precisam ser homologados. Ou seja, precisa confirmar a veracidade daquele documento. Quando você reconhece firma no cartório, você está homologando. Quer dizer, o cartório está homologando, ele está dizendo: é verdade, essa assinatura é verdade. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, se homologarmos os nossos pecados. A palavra grega é homologel, daí vem homologar. Se homologarmos os nossos pecados, se nós confirmarmos o nosso pecado, porque Deus já sabe o que é pecado, né? Ele que fez a lei dele. Então, quando ele diz: você mentiu, você pecou, a primeira coisa que você tem que fazer não é ir atrás de contra quem você mentiu. Isso aí você faz depois. Mas o que Deus quer de você é que você homologue, que você só confesse: é verdade, eu fiz isso, eu pequei. Essa prática vai transformar a sua vida. Veja o que Deus fala através de Jeremias, em Jeremias 3,13. Vou pedir para a Priscila ler. Jeremias 3,13. Tão somente reconhece a tua
Então Deus fala para a nação de Judá: você pecou adorando Baal, adorando outros deuses nos montes, debaixo das árvores. Talvez Judá pensasse assim: então vamos subir lá na montanha e vamos agora mesmo destruir os altares. Não, Deus não está falando isso. Isso aí você faz depois. O que você tem que fazer agora? Arrepender, confessar. Só isso. Tão somente. Ou seja, não é para fazer outras coisas. Outras coisas você faz depois. Agora, o Espírito Santo tocou no seu coração, a palavra veio para você, tão somente no seu lugar, aonde você está, reconhece, faça uma homologação, confesse, é verdade, eu pequei. Só isso. Reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor. Davi, quando pecou contra Batseba, ele pecou contra ela, ele pecou contra Urias, ele pecou contra Joabe, comandante do exército, ele pecou contra a nação, ele pecou contra o palácio. Mas no salmo de confissão, ele diz: pequei contra quem? Contra o Senhor, e contra o Senhor somente. Mas ele pecou contra tanta gente que isso aí ele conserta depois. O seu pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Está vendo como a gente está ajustando esse binóculo? Como a gente está ajustando a lente, o foco? Senão você começa a se perder na sua vida. Há pessoas que, ao ofenderem outras, elas desfocam completamente na hora de consertar. Elas compram um presente e vão dar para a pessoa. Não, o presente você dá depois. Primeiro lugar, reconhecer diante de Deus: eu ofendi aquela pessoa, logo eu pequei contra o Senhor. Depois Deus vai te corrigir. Aí você vai até aquela pessoa, pede perdão, talvez vai dar um presente para ela, vai ressarcir alguma coisa. O nosso foco precisa estar no arrependimento dos pecados em primeiro lugar. Depois você acerta o resto. Nós somos muito de querer ajustar nossa vida conforme nós mesmos, não é? Eu sei como me virar, eu sei como resolver, e eu vou lá e resolvo, porque sou um homem, uma mulher de ação, eu resolvo tudo. Não, você é precipitado. Primeiro homologar, depois você faz outras coisas. Se confessarmos os nossos pecados. Seu Dionísio. Mesmo porque às vezes o cara que você ofendeu nem vai querer seu presente. Sim. Por isso que pecamos realmente contra Deus, e Deus perdoa. Mas às vezes o que era seu amigo, ele nem quer mais ser seu amigo, mesmo que você vá lá pedir perdão. Mas o importante é que você foi, e o importante é que primeiro você aceitou com Deus. Reconheceu. Obrigado. Versículo 14. Pedir para a Marilda ler, por favor. Jeremias 3,14. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com a Desculpa, Marilda. Eu estava lendo 15, né? Eu acho que você está lendo outro, não sei qual. Mas é o 14, tá? 14, desculpa. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é quem sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, de 2 de cada família, e os levarei a Sião. Judá se tornou adúltera, traiu o esposo dela.
que ela tem que fazer não é lá e falar para os amantes dela, olha, eu estou deixando vocês. Não, isso aí você faz depois. Agora você precisa dar um abraço no seu esposo e falar que você traiu. Homologar, confirmar, confessar. E por que isso é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo? Parece que é mais fácil arrancar um dente do que confessar. A gente tem muita dificuldade em confessar. Porque para confessar tem que quebrar todo o orgulho, não é? Você tem que falar, realmente eu fiz. Aquela vergonha. E Deus está dizendo para os filhos rebeldes se converterem, se arrependerem dos pecados. Aí é para ir até Deus. E aí Deus vai ajudar cada um. Agora vem nesses próximos versículos, inclusive nesse que foi lido, versículo 14, uma profecia. Uma profecia não só para Judá, mas para Judá e Israel. Deus vai se reconciliar com Israel. Na lei de Moisés era proibido acontecer isso, mas como Deus é o autor da lei, Ele mesmo está modificando isso. Por exemplo, quando alguém se divorciava, aí casava de novo, tá? Mas ele se arrependeu desse adultério, dessa separação, desse divórcio, aí ele resolve voltar com a mesma pessoa. Não pode. Na lei de Moisés não podia, porque isso era contaminar a terra. Acabou o casamento, já era. Não pode mais voltar. Isso aí mudou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele disse que não pode ter divórcio. Se tiver divórcio, não pode ter recasamento, exceto se o recasamento for com a mesma pessoa. Aí pode. Essa foi a instrução para a igreja. Agora, na lei de Moisés, não podia voltar para a mesma pessoa. No entanto, Deus, Ele resolveu abrir mão disso e falar, eu ainda te aceito. Veja aqui em Jeremias 3, versículo 1. Raíssa, pode ler? Se o homem repudiar sua mulher e ela o deixar se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Tá bom, mas Deus aceita. Você sabe que isso não é possível na lei, mas eu vou fazer isso. Eu vou te aceitar de volta. E Deus aceita. E Ele aceita aqui ele propõe, né? No livro de Oséias, acontece com Oséias a mesma coisa. E Oséias aceita a adúltera. Interessante isso. Como Deus está pronto, inclusive, até para mudar as próprias regras dele, pelo amor que Ele tem pelo pecador. Então Deus está dizendo, eu ainda vou aceitar Judá, vou aceitar Israel, Israel vai se converter e nós vamos voltar a coabitar, nós vamos morar juntos, nós vamos ser marido e mulher novamente. Isso é o amor de Deus. Versículo 15, seu Wilson pode ler versículo 15? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ou seja, eu vou colocar pessoas que vão cuidar de vocês. Eu vou dar pastores para apacentar vocês. Vocês não vão ficar como ovelhas sem pastor. Deus ama, Deus cuida, Deus quer restaurar a nação de Judá. E nós precisamos também focar nos nossos pecados, no arrependimento dos nossos pecados. A sua vida pode ser completamente transformada se você lembrar daquilo que você foi e como o Senhor te perdoou. E pode ser completamente transformada no dia a dia quando você lembra
dos seus pecados diários e confessa. Deus não está pedindo tanta coisa assim, é só confessar, só isso. Versículo 16, Silvânia, pode ler? E quando vos tiveres multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá a ela o pensamento, nem dela se lembrarão, e nem a visitarão, nem se fará mais. Aqui já tem uma profecia. A Arca da Aliança é aquele caixote sagrado, né? Onde havia lá dentro três elementos, né? Quais eram? As tábuas, o cajado, a vara de Arão, né? E um pote de maná. E a tampa, que era chamada proposição, com os querubins, né? Em cima. E ali, uma vez por ano, eles colocavam sangue. A nação fazia isso, no dia da expiação. O Yom Kippur, o ano novo deles. E aí, Deus já está dizendo, essa arca vai para o cativeiro. Ou quer dizer, vocês vão para o cativeiro. A arca vai ficar perdida. O Indiana Jones vai achar depois, mas... mas essa arca vai ficar perdida. E ficou mesmo. Aconselho a ler, não tem aqui na sua Bíblia, tá? Você vai ter que arrumar uma outra Bíblia. O livro dos Macabeus. Lá tem uma tradição do que aconteceu com a arca. Você não precisa pensar, isso que é verdade. Não sei se é verdade ou não. A segunda tradição lá, e aí no livro de Macabeus tem, Jeremias aqui, ó. Ele pegou essa arca e, sabendo que o povo ia para o cativeiro, ele levou para uma caverna, escondeu essa arca lá na caverna. Aí o povo foi para o cativeiro. Daí que o Indiana Jones achou naquela caverna essa arca aí, né? Essa arca está no céu. Opa! É só ler Apocalipse, né? A arca da aliança do Senhor. Não sei se ele transportou fisicamente, o que foi, mas aqui na terra não vai achar mais essa arca. Então, um dia não vão precisar falar a arca da aliança, porque Samuel foi advertido sobre isso. Quando o povo estiver em qualquer lugar, voltar os seus olhos para a arca da aliança, pode pedir, confessar seus pecados e Deus vai responder. Mas agora não tem arca mais. Como fazer? Ou daqui a pouco, né, não vai mais ter a arca. Então Deus já está dizendo, não vai precisar dela. Dizer, a arca da aliança, e agora? Como que a gente vai orar? Vocês não precisam se lembrar dela. Não vai precisar de templo mais, porque o Senhor é o templo. A arca representa o que mesmo? A presença de Deus. Mas a presença de Deus estará com vocês não precisam mais da arca. Isso é o perdão de Deus, é o amor de Deus pelo seu povo. Versículo 17, Tiago, você abre, pode ler? Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Opa, você imagina Israel não sendo mais dura de coração? Deus está profetizando, falando, né, que sim. Porque Jerusalém vai ser o trono do Senhor. Ali o Senhor Jesus estará. E aquela cidade vai ser o trono do Senhor. Então eles não vão mais precisar se preocupar com essas coisas visíveis, porque Jesus estará no meio deles. E Jesus já adiantou isso também. Chegará um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão como? Em espírito e em verdade. Se arrepender dos pecados, porque Deus vai transformar essa nação. Versículo 18, o irmão Donizete, pode ler? Naqueles dias andará a
casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Uma outra profecia do que vai acontecer. A nação de Israel, a partir de Roboão, filho de Salomão, se dividiu, não foi? Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Inclusive brigaram entre si. Israel foi levado para o cativeiro da Síria, Judá será levada, conforme nossa leitura, para o cativeiro da Babilônia. Mas um dia Deus vai reunir o povo e não vai ter mais Reino do Norte e Reino do Sul, vai ser uma coisa só, a nação de Israel. Efraim, que é a nação do norte, vai se juntar com Judá novamente e serão um povo só. Deus está prometendo isso. Tudo por quê? Por causa da promessa incondicional dele. Eu vou abençoar esse povo. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa. Apesar dos nossos pecados, das fraquezas e tudo mais, Deus traz de volta e Deus cumpre as promessas que Ele faz. E o versículo 19, Jonas, pode ler, por favor? Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Isso, agora nós vamos focar no relacionamento com Deus. Focamos nos pecados passados, então esse é um exercício para a sua vida, tá bom? Em algum momento aí do seu dia, dos seus dias, lembre um pouco dos pecados passados. Eu não quero intoxicar você com aquilo que você fez, mas não fica negando aquilo que você era. Fale para Deus mais uma vez. Agora não para confessar. Você não tem que confessar pecados que já foram resolvidos. É para você agradecer. Porque o apóstolo Paulo fez isso. Deus me tornou fiel. Deus me considerou fiel para o ministério. Eu que antes era o quê? Blasfemador, blasfemo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não olhou só para frente, como alguns estão falando. Tem que olhar só para frente. Não, você tem que olhar para trás. Eu era aquilo. Eu era um imoral. Eu era um caloteiro. Eu era um mentiroso. Não dá nem para falar o que eu era. Eu murchei os 4 pneus do carro. Lembra? Mas isso aí foi só a pontinha. Tá bom, meus pecados não foram tão grandes, mas foram. Foram porque eram meus. Alford, um comentarista, ele diz que os nossos pecados mais degradantes estão nas outras pessoas. Quando você olha alguém fazendo a mesma coisa que você fazia, você fala, eu detesto isso que essa pessoa faz. Mas era você. E aí você vai focar nos pecados passados em gratidão, agradecendo a Deus. Aí seu amor por Deus vai aumentar. E você também precisa focalizar nos seus pecados atuais, homologar, confessar. E agora vamos para um próximo foco, nosso último foco aqui no texto. Focar no Deus perdoador. Notem, antes você focava nos seus pecados, no perdão dos seus pecados. Agora já é diferente. É para você focar naquele que te perdoou. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não é apenas um perdoador de pecados. O nosso Deus não é apenas um Deus de amor, de justiça, de retidão, Deus grande, como foi lido hoje na abertura, da grandeza de Deus. Deus é Deus. Acima de tudo, Deus é Deus. Algumas pessoas confundem os atributos de Deus com Deus.
Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor, então vamos adorar o amor. Não, você não adora o amor. Quem que você adora? Deus. Deus está acima de todas as coisas. Os atributos dele são qualidades dele. Os atributos, as qualidades de Deus só demonstram quem ele é. É a pessoa dele, ele é amor. Ele executa, ele realiza obras de amor. Mas Deus mesmo não é o amor. Deus é Deus. Deus é Deus. Quem é Deus? Moisés preocupado, mas quando o faraó perguntar quem te enviou, aí você fala o quê? O eu sou. Que nome é esse? É um nome novo? É um nome novo. O eu sou te mandou. Quem é Deus? Eu sou. Eu sou quem? Eu sou o que sou. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o A, eu sou o Z. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Então esse é o nosso Deus. Ele é todas as coisas. Mas não aquele panteísmo, né? Deus é tudo, tudo é Deus. Não, Deus é Deus. Deus vive sem uma árvore. A árvore não vive sem. Deus é Deus. É a pessoa maravilhosa. Então, agora você tem que ajustar de novo sua lente, tá? E ajustar na pessoa de Deus. Você tem um relacionamento com Deus ou com a igreja? Você tem um relacionamento com Deus ou com o amor de Deus? Você tem um relacionamento com Deus ou com o perdão que Deus te dá? Você tem um relacionamento com Cristo Jesus ou com a redenção de Cristo Jesus? Com a salvação de Cristo Jesus? Tudo isso é muito importante. Mas o seu relacionamento é com Jesus Cristo, é com o Pai, é com o Espírito Santo, ou seja, é com uma pessoa. O Espiritismo crê em Deus. Eles falam que Deus é uma força ativa no universo. E você precisa encontrar essa força para colocar dentro de você. E eles falam, aí você vai encontrar o seu Pai interior. Eles chamam de Pai interior. Uma vez a minha filha estava com febre, com vários problemas assim. Minha esposa levou para uma médica. A médica falou, sabe o que está precisando? Encontrar o pai interior dessa menina. Ai. Vou procurar um médico, encontro uma médium. Eu não quero uma médium, eu quero uma médica. Encontrar pai interior. Não volta mais naquela médica lá. Vou falar o nome dela que todo mundo conhece. Os antigos conhecem, desculpa. Meus irmãos, o ser humano é assim, ele procura forças para a vida dele. Ele não procura Deus, ele procura forças para a vida dele. Eu encontrei razão de viver naquela igreja. Você encontrou isso nessa igreja? Que fantasminha que está pairando nessa igreja que você encontrou isso? É para você encontrar Deus nessa igreja. Para você encontrar a pessoa de Jesus e ter um relacionamento vivo com Deus. Então, começa a focalizar na pessoa de Deus. Quem que eu vou encontrar aqui? Vamos ver o que a palavra de Deus tem para mim hoje. A palavra de Deus tem para você o que tem todos os dias para todo mundo. Deus. Aqui você encontra Deus. Mas eu não quero Deus, né? Eu quero um direcionamento para o meu projeto. Então vai procurar um advogado, vai procurar um assessor de negócios. Mas aqui não, aqui você vai buscar quem? Deus. Na igreja você vai adorar Deus. Você não vai cantar cânticos na igreja, você vai adorar a Deus. Os cânticos são instrumentos para nós adorarmos a Deus. Os hinos. Nós não adoramos hinos,
Bom, tem gente que adora os hinos aí, né? É meu hino preferido, tá bom, tudo bem. Mas não é para adorar, não, é só porque é bonito. E tem uns que não tem nem letra, mas é tão bonito, eu gosto tanto. Mas está apresentando Deus? Até que não, mas é bonito. Mas olha, é para apresentar Deus, senão a gente joga fora. Senão a gente ouve música do mundo, porque a música do mundo pode ser bonitinha, mas não apresenta Deus. Requiem. Requiem. Requiem dos mortos, hein? Bom, vamos ver Deus. Versículo 20 agora. Rosilene, pode ler? Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel e do Senhor. A mulher que se apartou traiçoeiramente, né? Perfidamente, enganou o marido, traiu o marido. Deus quer um relacionamento com essa mulher. Olha, talvez você fale assim, eu gosto muito do meu casamento. E você gosta do seu marido? Porque do seu casamento você falou que você gostou, agora é do seu marido, você gosta? Eu gosto da minha família. Você gosta dos seus filhos? Você gosta do seu marido, da sua esposa? O nosso relacionamento não é com instituições. Nosso relacionamento com pessoas. Eu gosto tanto de Peniel, mas você gosta do Seabra? Nem tanto, né? Eu gosto da instituição Peniel. Eu gosto tanto da minha igreja, mas você gosta da Aline Ribeiro e do Wesley? Também não chega tanto, né? Eu gosto da igreja. O nosso relacionamento não é com instituições, é com pessoas. É muito mais difícil amar pessoas do que amar instituição, sabia? O nosso relacionamento não é com uma doutrina específica da Bíblia. O nosso relacionamento é com Deus. As pessoas gostam muito de coisas da Bíblia, mas elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a Jesus Cristo. Eu gosto tanto do Salmo 23. Salmo 23, quem não gosta? Pergunta para qualquer incrédulo, ateu até. Salmo 23. Eu gosto tanto do Salmo 23. E você gosta do bom pastor do Salmo 23? Quem que é? É Jesus. Aí não. Meus irmãos, o nosso comprometimento não está em doutrinas, não está em instituições, está em relacionamento pessoal. Você tem um relacionamento pessoal com Deus, com o Cordeiro, com o Espírito Santo. Versículo 21. Joãozinho, pode ler? Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Se esqueceram de quem? Se esqueceram dos 10 mandamentos? Se esqueceram dos 613 mandamentos? Se esqueceram do livro de Levítico? Se esqueceram do quê? Do que eles esqueceram? De Deus. Quando alguém se desvia da igreja, você não esqueceu da igreja, você esqueceu de Deus. Então o nosso relacionamento não está em instituições, em doutrinas, em compromissos, em tratos, pactos, contratos. O nosso relacionamento está numa pessoa, em Deus. Então o Senhor Jesus ensinou muito sobre isso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tem vos chamado amigos. É esse relacionamento que Ele quer conosco.
O que dizem as pessoas quem é Cristo? Uns falam que é Elias, outros falam isso, aquilo. Mas e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? Então é esse relacionamento pessoal que Deus quer com você. Glaucio, pode ler o versículo 22? Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu vou curar vocês, eu estou aqui. Eu não vou mandar um embaixador, um representante, eu mesmo, né? Porque tu és o Senhor nosso Deus. O nosso relacionamento deve ser com Deus. Você não ofendeu Urias, Batseba, o exército, Israel, Joabe, o palácio. Você ofendeu quem? Deus. Então esse é o nosso relacionamento, é pessoal. Versículo 23. Seu Juvandir, você pode ler o 23? Precisa de óculos? Se não dá para... Aí pega o óculos da esposa. É o 23. Se não, a dona Zete lê para o senhor. Aí, ó, resolve o problema. É que você não coloca no jardim. Uhum. Certamente, então, se confia os outeiros e na multidão das montanhas deveras nosso Deus, que está a salvação de Israel. Isso. Os outeiros não param, são de ilusão. O que é outeiro? Uma colinazinha, não é uma montanha alta, é um alto. São ilusão. O que ele quer dizer com isso? É ilusão você ir lá, subir aquela montanha e fincar uma cruz. Você já viu que toda cidade onde tem uma montanha tem uma cruz? Eles fincam uma cruz lá. Quem sobe uma montanha acha que está mais perto de Deus. Estou mais perto de Deus, então tem que fincar uma cruz ali. Então a ilusão, seu relacionamento não está nessas coisas. E aí ele está dizendo, não adianta vocês subirem lá, adorarem Deus. Você sabe que a nação de Israel começou a subir nas montanhas para adorar o Deus verdadeiro? E Deus condenou isso. Muitos altos foram destruídos. Alguns deles, né? Eles faziam altares, como a tribo de... Qual foi a tribo que ficou do outro lado do rio mesmo? Uma tribo que não quis voltar, não quis entrar na terra. Ela ficou do outro lado do Jordão. Eu acho que é Ruben. Mas depois a gente precisa confirmar isso daí, né, Jonas? Eles fizeram altares e eles foram criticados por aquilo. Todas as tribos começaram a criticar e falaram que eles estavam em pecado por causa daquilo. E eles falaram, não, nós não estávamos adorando outros deuses, nós só fizemos altares para os filhos, quando os filhos perguntassem, nós falaríamos do Deus verdadeiro, mas não é outro Deus. Daí falaram, é melhor se acabar com isso. E Deus mandou acabar com os altos. Quando a Bíblia diz que acabou com os altos, o alto é o alto da colina, né, da montanha, e acabou com os altares, não é porque eles estavam adorando Baal e outros deuses. Isso também acontecia. Mas muitos estavam adorando o Deus verdadeiro, mas Deus mandou acabar. Deus centralizou a adoração no templo de Jerusalém. Porque Deus não queria que eles começassem a fazer altares, porque é um passo para a idolatria. É um passo para a idolatria. Por isso, tá bom, eu não sei quem está aqui, quem não está, eu não estou nem vendo nada, mas pessoas às vezes me perguntam,
principalmente jovem. Posso usar um crucifixo? Uma correntinha com a cruz? Tá bom, a princípio parece que não tem nada, não tem Jesus crucificado, é a cruz vazia. Tá certo, Cristo ressuscitou, é a cruz, tá bom. Mas olha, se você for sincero, é um passo para quê? É um passozinho só, para um talismã. Sabe o que é talismã? Um objeto de proteção. Aí você já não se sente bem se não tiver com aquela correntinha com a cruzinha. Você já não sente legal. Porque começa a tornar parte de você. Nós somos muito sensoriais. Nós somos muito visuais. Parece que a gente precisa sentir a presença de Deus. Então Deus falou, acaba com os altares. Não quero altar. Por isso então, voltem. O nosso relacionamento não é com cruz, não é com coisas visíveis, nosso relacionamento é com o Senhor. Versículo 23, Deise, pode ler? Na sua Bíblia aí, maravilhosa. Não recebemos nenhum... Desculpa. 24. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo que nossos pais conseguiram, desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Viu o que a idolatria trouxe? Eles não focaram no Deus de Israel, o Deus único, começaram a adorar outros deuses, e aí a vergonha veio, mas no caso específico de Israel, não foi bom para os negócios adorar outros deuses. Eles perderam tudo que era bens naquela época, ovelhas, gado, e também os trabalhadores, os filhos, né? Sabia que os filhos eram trabalhadores, né? Perderam os filhos e filhas. Já é uma profecia do que vai acontecer com eles. E vamos encerrar com o versículo 25. Ronaldo, você pode ler? Deitemos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Viram como é sério? Desfocar, tirar o foco da pessoa de Deus. Agora eles estão deitados em berço esplêndido. Não, onde que eles estão deitados? Na vergonha. Ficaram na rua da miséria. Uma ignomínia, um desprezo, uma vergonha. Por quê? O que eles fizeram? O que eles fizeram de ruim? Pecaram contra quem? Contra o Senhor, contra o nosso Deus. Que o Senhor volte a trazer foco na sua vida. Então são 3 tarefas aí para a sua vida cristã. Foca um pouquinho mais nos seus pecados passados. Eu confesso para os irmãos que foi meio desconfortável. Esse negócio de murchar 4 pneus, isso é fichinha, isso é fácil falar. Mas tem coisa que eu não vou falar de jeito nenhum, só se eu tiver com Alzheimer. Não vou falar. Mas eu já falei para Deus, tá? Amém. Falei para Deus. Foque nos seus pecados passados e você vai ver como que Deus te amou. Como Jesus Cristo te amou naquela cruz. Foque também nos arrependimentos, no homologuel, para confessar os seus pecados agora. E, finalmente, foque no seu relacionamento pessoal com Deus pessoal, o nosso Deus. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, ajuda-nos a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos mais vívido esse relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, com o Teu Santo Espírito. Obrigado pela Tua palavra, porque é nela que nós podemos encontrar a Tua pessoa maravilhosa.
Agradecemos pelo perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Amém.